Aleluia. Aplaudir ao Senhor. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, livrando os enfermos, curando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Diga quem ele é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, não há ninguém como tu, Jesus, Jesus.
seja o meu esconderijo, refúgio que preciso. És minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar. És minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias. És minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar. És minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias. És minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, muito bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Assim, ó. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Eu creio. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom. Bondade, Senhor. Nós queremos na tua bondade, na tua bênção sobre a nossa vida, na tua bênção sobre o nosso lar. Que Deus te abençoe, te guarde, sua face sobre ti, levante seu rosto e
desce sobre ti. Levante seu rosto e te dê paz. Receba isso nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te segue onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é forte, 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 ele é forte. Levanta sua mão para receber. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te segues onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é forte, 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 ele é forte. Você pode profetizar sobre a sua família. Profetiza a cura. Profetiza uma restauração na sua casa. Mulheres leoas, mulheres escolhidas a dedos por Deus. Com ato profético, declara agora uma casa restaurada, uma mãe zelosa, uma filha que cuida, uma filha que ora, uma boa empreendedora, uma mulher dona de casa, uma esposa que guarda o seu marido de oração. Aqui são levantadas grandes mulheres, com ato profético, com seu jeito de falar, com suas palavras. Peça a esse santo Deus, o Senhor dos Senhores,
senhores, o Rei da eternidade, o dono do mundo e o seu Criador, mulher. Aquele que te desenhou a imagem e semelhança dele. Aquele que coloca em você as características mais lindas. E declare que você quer sair daqui nesta tarde totalmente reconstruída por esse Deus, totalmente amada, revigorada. Uma mulher que se posiciona na sociedade, uma mulher que conhece os seus princípios, uma mulher que sabe a hora de entrar, a hora de sair, a hora de falar, a hora de se calar. Talvez, mulher, você esteja com choros, mas Deus tem uma bem-aventurança para a sua vida. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Então sinta-se consolada por esse Deus. Sinta-se restaurada por esse Deus. Sinta Ele te pegando no colo. Sinta Ele caminhando contigo. Sinta Ele falando no seu ouvido: eu quero te plantar. Eu quero que você floresça. Eu quero que você dê frutos. Voe, mulher. Ande, mulher. Coragem, mulher. Em nome de Jesus declaramos que daqui hoje sairão mulheres restauradas, mulheres empoderadas pelo Teu Espírito Santo, mulher que não se calam, mulher posicionadas, porque sabemos que o Seu Espírito move nesse lugar. Então faz, santifica, restaura, posiciona com o Seu amor, ó Deus. Obrigada, Jesus. Somos gratos, Jesus. Somos gratos, Jesus. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te segues onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorris. Ele é forte, 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 Ele é forte. Aleluia, aplauda o nome desse Deus que é por ti. Esse Deus que é por ti, aleluia. Obrigada, Senhor, obrigada. Glória a Deus. Podem tomar o seu assento, igreja. Que bom estarmos vivendo juntas esse momento. O Pink 2020. E olha, quero falar algo pra vocês. Algo grande vai acontecer aqui, sabe por quê? Porque quando há realmente algo grande para ser revelado, o inimigo tenta dar um jeitinho de nos parar. Vocês podem ver que talvez a nossa mídia não esteja funcionando, mas tudo que entregamos a Deus, tudo que posicionamos diante do altar dele, ele fala: vai, flui, eu vou direcionar. Então não se distraiam com tudo que vai acontecer aqui. Fiquem ligadas. O meu nome é Jéssica, eu sou líder de jovens aqui da ILAM. Sou muito agregadora, gosto muito de conhecer pessoas. E aqui tem muitas mulheres que eu quero conhecer. Então se você entrou aqui hoje pela primeira vez, foi convidada por uma amiga, ouviu o link da inscrição em algum lugar, eu quero te conhecer. Levanta sua mão assim bem alto. Glória a Deus pela sua vida. Sejam abençoadas. Fiquem à vontade no nosso meio. Recebam tudo que Deus preparou para você essa tarde, em nome de Jesus. Agora eu quero chamar a Cris para termos uma palavra de dízimos e ofertas. Boa tarde, mulherada linda. Vocês estão felizes de estar aqui nessa tarde, né? Que ainda não começou. Quem está feliz aí, diz um amém bem forte. Aleluia, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Todo mundo com essa máscara rosa linda, né? Estamos todo mundo com o nosso sorriso preso na máscara, mas a gente consegue ver no olhar de cada uma de vocês o semblante do Espírito Santo resplandecendo. E eu quero nessa tarde compartilhar com vocês uma palavra de dízimo e oferta que se encontra no livro de Lucas. Quem está com a sua Bíblia ou no celular, acompanhe comigo. E vai dizer o seguinte, Lucas 7, versículo 38. Dá um tempinho para você achar aí, que hoje nós estamos sem o telão, mas não é por causa disso que nós vamos estar aqui tristes. Estamos felizes porque a presença do Senhor está aqui no nosso meio, amém? E diz o seguinte, Lucas 7, 38. E estando por trás, aos seus pés,
chorando, começou a regar-lhes os pés com as lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia ele com unguento. Essa passagem, a gente conhece ela bem, né? Ela é muito cantada, muito falada. Mas algo que me chama atenção na vida dessa mulher, que ela entrou numa festa sem ser convidada. Mas ela ouviu falar que Jesus estava ali naquele lugar. E ela entra na casa de um homem que não queria ela ali. Mas mesmo assim ela entendeu e falou: olha, eu vou entrar porque eu preciso derramar-me diante dos pés daquele que eu entendo que é o Salvador. E a Bíblia diz que ela entrou com um vaso de unguento, e ela derramou esse unguento sobre Jesus e começou a beijar os seus pés, começou ali a regar os seus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Mas sabemos que o unguento naquela época era muito caro. Nem todas as mulheres naquela época trabalhavam. Hoje nós temos mulheres aqui empoderadas que trabalham, que estudam, que tomam conta na sua casa. Mulheres que se viram nos 30, literalmente falando. Mas eu quero te dizer que naquela época não era uma coisa fácil. Era uma situação difícil realmente. Mas ela conseguiu juntar o seu dinheiro. E a Bíblia diz que aquela mulher era uma pecadora. E eu entendo que quando a gente encontra com Jesus, quando a gente realmente se lança aos pés de Cristo, Ele muda a nossa história. E no momento que ela lançou-se aos pés de Cristo, o Senhor mudou a história daquela mulher. O Senhor mudou a trajetória. Ela passou a ser lembrada como a mulher que ungiu os pés de Cristo e preparou Ele para o seu sepultamento. Um ato histórico, um ato que até hoje nós lembramos. Mas Cris, o que isso tem a ver com dízimos e oferta? Muitas das vezes nós entramos em festas como essa. Estamos aqui diante da presença do Senhor Jesus porque Ele está aqui no nosso meio, amém? E muitas das vezes não conseguimos chamar a atenção do nosso Deus. Eu quero te convidar nessa noite a ser nessa tarde uma pessoa extravagante. Derrame-se aos pés do Senhor. Ofereça a Ele a tua oferta, não somente em dinheiro, mas de adoração, de louvor, de gratidão. Porque quando nós ofertamos algo diante do Senhor, a Bíblia diz que nós movemos o coração dEle. E Ele tem o poder de mudar a história da nossa vida. Não é somente dinheiro, não é dinheiro, mas é aquilo que nós depositamos diante dEle, com o nosso coração, regando com amor e adoração aquele que é digno. Então, como aquela mulher nessa noite, se coloque de pé e vamos ofertar ao Senhor, vamos dizimar ao Senhor, porque Ele tem poder para mudar a história da nossa vida. Pegue a sua oferta. Se você vai ofertar com um cartão, levante a sua mãozinha que alguém com a maquineta vai até você, mas não precisa sair do seu lugar. Pessoas passarão entre as cadeiras e pegarão o seu dízimo e a sua oferta. Então oferte ao Senhor, chame a atenção do teu Deus nessa noite, porque eu tenho certeza que Ele mudará o rumo da sua vida e da sua história. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde tão abençoada. Muito obrigado, Deus, por mulheres que se dispuseram, Deus, a estar aqui para te adorar e fazer, ó Deus, a diferença. Deus, toma cada uma que vai ofertar nas tuas mãos, aquelas que não podem, Deus, que o Senhor possa continuar, Deus, abençoando, para que elas possam continuar dizimando e ofertando na tua casa, que possamos ser extravagantes, Senhor, e derramar diante de ti o bálsamo, Senhor, da nossa adoração, Senhor, da nossa oferta, da nossa gratidão. Abençoa cada família aqui, cada lar, Senhor, representado. Abençoa, Deus, o trabalho, o estudo, cada lar, Senhor amado, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, e que possamos ter um coração adorador, sabendo que tudo é por ti e para ti, porque é para tua glória nós estamos aqui, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Oferte ao Senhor com alegria. Para quem não me conhece, meu nome também é Jéssica. Eu sou esposa do pastor Wilke. E agora eu tenho um momento assim que é um dos meus favoritos, porque assim não adianta a gente vir aqui receber e não ter transformação. Então é um momento de testemunho. E eu queria chamar a Duane aqui para compartilhar o seu testemunho com a gente. Olá, igreja! Eu me chamo Duane e eu estou aqui para contar o meu testemunho. No ano passado, eu tinha alguns projetos para esse ano
Mas chegou a pandemia e eu fiquei muito desesperada, sem saber o que fazer e como fazer. E aí, num desses dias difíceis que a gente passa, de angústia, de medo, eu orando, pedi a Deus algumas respostas, alguma solução para o que eu iria fazer nesse ano. Se era o tempo de eu fazer esse ano. E aí eu peguei o YouTube da nossa igreja e fui procurar uma palavra que me trouxesse conforto, que me trouxesse algo da parte de Deus. Foi quando eu vi a ministração da pastora Renê no culto Pink do ano passado. Comecei a ver aquela palavra e o Senhor trazendo para mim as respostas de tudo, de todos os questionamentos que eu fiz para Ele. E no final da palavra foi quando ela disse que ela estava ali porque Deus pediu para que ela trouxesse algo para nós, mulheres. Ela falou: Deus diz que vocês têm o meu favor. Mulheres, vocês têm o favor de Deus. E foi a partir desse momento que eu tive a certeza que era a hora de eu fazer as coisas. A hora que o Senhor estava me dizendo que eu poderia insistir, poderia investir e continuar. E aí eu comprei todas as coisas necessárias, os meus maquinários, aquilo tudo que a gente precisa para começar um negócio. Há 7 meses eu estou trabalhando com isso e graças a Deus o Senhor tem dia após dia me abençoado muitíssimo, me fazendo prosperar, me fazendo ter certeza que sim, eu tenho o favor de Deus. Ele está comigo a todo momento, desde lá de trás até agora e para sempre, porque Ele é Deus. E essa é a minha história. Olá, mulheres lindas, como eu quero estar com vocês hoje, mas enfim, circunstâncias acontecem. Então, quero te encorajar. No início desse ano eu falei sobre o favor de Deus. E o favor de Deus podemos aprender na Bíblia que o favor de Deus está sobre seus filhos. Uma coisa sobre favor às vezes é uma coisa que nós não podemos ver, o que parece. Então, eu quero contar uma história um pouquinho para vocês em 2 Reis 6 sobre Eliseu. Eliseu estava numa situação que as tropas sírias estavam cercando ele numa cidade. Eles tinham carros de exército, cavalos, e eles estavam cercando a cidade, então pronto para matar ele. Então o servo acordou, ele viu o exército. Ele voltou para Eliseu, ele falou: Eliseu, nós estamos perdidos, acabou, então não sei o que a gente vai fazer, eles vão nos matar. Eliseu falou: não, filho, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E o servo ficou: mas Eliseu, eu não estou vendo nada, os mais numerosos? Eliseu orou: o Senhor ajuda ele a ver o que eu estou vendo. Então o servo voltou e de repente ele viu no muro coberto de cavalos e carros de fogo. Então, pela fé, podemos acreditar que o favor de Deus está sobre os seus filhos. E como uma filha de Deus, o favor de Deus está sobre mim. Então recebe isso, filho. Eu quero orar por vocês. Levanta as tuas mãos. Eu quero orar uma bênção sobre vocês. Amém? De Deuteronômio 28 diz assim: levanta as tuas mãos bem alto. Recebe bem. Seja abençoado na cidade e no campo. O fruto do seu ventre seja abençoado. Seja abençoado quando entra e quando sai. Os inimigos que levantam contra vocês sejam derrotados. Viram a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Que o Senhor enviará uma bênção aos seus pertences e a todo em que você colocar as mãos. Que o Senhor vai lhe conceder prosperidade abundante e abrirá os céus e abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você vai emprestar, mas não vai pedir emprestado a nenhuma. O Senhor fará de vocês a cabeça, não a cauda. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o seu favor o proteja como um escudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amo vocês tanto, saudades.
E aí, gente? Tudo bem com vocês? Tá cheio aqui, que lindo, gente, isso é maravilhoso. Tudo lindo, como sempre. Sempre quando eu venho na Ilan CG é uma excelência. Parabéns. Eu quero, assim, em nome da Ilan, por completo. Vocês estão me ouvindo? Parece que tá baixo. Estão ouvindo? Tá baixo, né? Se puder aumentar um pouquinho. Eu já falo baixo. Foi uma história para isso aqui acontecer hoje. A gente tinha já marcado no calendário a nossa conferência anual, a Conferência Pink. Já tínhamos o tema, já tínhamos uma pregadora de fora agendada, já tínhamos tudo preparado. Mas esse é o ano de mudanças, né? Um ano em que a gente está aprendendo a lidar com o inesperado. E amém, glória a Deus, porque a gente está aqui para aprender, né? Aquilo que Deus traz no nosso caminho, a gente aprende, a gente vence e a gente chega do outro lado. E daí, devido à pandemia, a gente não podia trazer todas as ilãs, juntar todas as mulheres, não é ainda adequado a gente fazer isso, então decidimos cancelar. Depois que cancelamos, pensamos, não, por que a gente não faz então cada lugar um pouquinho, cada campus um pouco? E daí as coisas foram tomando forma e hoje a gente está aqui. A pastora Renê, infelizmente, está em isolamento por causa da suspeita de Covid. E é por isso que ela não está aqui. Então, de última hora, eu vim. Porém, eu creio, gente. Eu creio que quando Deus ele tem uma palavra, pode estar aqui eu, pode estar aqui a Jéssica, pode estar aqui a pastora Renê, pode estar quem for. Porque a palavra de Deus, ela é muito além do próprio ser humano. A palavra de Deus, ela vai aonde ela quer. O próprio Isaías 55 fala isso. Quando Deus lança uma palavra, ela chega até o destino final dela. Ninguém pode impedir. Então eu creio que o que Deus já tinha preparado para o ano de 2020, para as mulheres da Ilan, para as visitantes, Ele vai fazer aqui hoje. Amém? E eu quero começar orando com vocês. Acabei nem me apresentando para as visitantes. Eu sou Milena, pastora aqui na Ilan, e para mim é um prazer falar para as mulheres. Eu sou jovem, mas eu tenho vivido grandes coisas com Deus e eu acho que as mulheres, elas quando se juntam é para isso. Não que uma sabe mais, uma sabe menos, mas todas nós podemos trocar experiências que tivemos com Deus, coisas que eu sei, uma não sabe, a outra sabe. Então, é um prazer estar aqui. Vocês que estão online vão estar assistindo o Pink no dia 21 de novembro, que é o meu aniversário. Vou estar oficialmente entrando, já entrei nos 30, né? Então vou estar no 31, então orem por mim, que Deus possa me manter assim, jovem. Então, um prazer estar com vocês online também. Que Deus abençoe você, a sua casa. Que você receba muito aí também. Amém? Então, vamos orar, gente? Curva sua cabeça comigo. Senhor, obrigada pela sua presença aqui. Já te sentimos, Senhor. Já podemos sentir que a sua presença está aqui, Espírito Santo. E nós te honramos. Te damos toda a reverência, Senhor. E te convidamos para falar com a gente nesse momento. Senhor, eu te apresento aqui, Pai, essa mensagem que o Senhor me deu. Mas que se o Senhor quiser mudar todas as coisas, muda, Senhor. O Senhor é o dono deste lugar, o Senhor é o dono dos nossos corações. Fala com a gente hoje, Senhor. Nós te damos total liberdade para vir e encorajar, vir e curar, vir, Senhor, e nos corrigir, nos disciplinar, Senhor, fazer o que o Senhor quiser, Pai. O que cada coração precisa hoje. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para sair daqui cheias da Tua revelação, cheias da Tua direção. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. E como a nossa amiga que deu testemunho já falou sobre favor de Deus, esse é o tema da nossa conferência. Eu estou tratando isso como uma conferência, gente. Apesar de a gente estar tendo cultos em ilãs diferentes, estou tratando como uma conferência. Por quê? Porque eu amo conferências. Porque eu acredito que conferências é algo que nasceu no coração de Deus. Porque em conferências, Deus sempre dá aquela palavra específica. Vocês já perceberam isso? Você vai numa conferência e às vezes passa anos e você lembra daquela palavra da conferência, sabe? São encontros que a gente tem marcados com Deus e isso está na Bíblia.
a gente vê quando Paulo teve um encontro com Deus, é meio que a vida dele se divide, né? Antes do encontro com Deus e depois do encontro com Deus. Antes dele cair do cavalo e depois que ele caiu do cavalo. Quando a gente vê Moisés, antes dele ser chamado lá pela sarça ardente e depois de ele ser... de Deus falar com ele através da sarça ardente. Então sempre tem encontros com Deus na nossa vida que mudam tudo, e eu creio que hoje pode ser um desses, amém? Eu creio que hoje pode ser aquele dia que a gente vai falar, caramba, lá em 2020 naquela conferência foi quando Deus confirmou isso no meu coração, foi quando Deus me curou disso, foi quando Deus me libertou daquilo, foi quando Deus fez isso, falou aquilo. Então eu creio que hoje vai ser esse dia, amém? E o versículo que a pastora Renê tinha no coração para ser o tema da conferência Pink é Lucas 1:28. Lucas 1:28 diz assim: um anjo, se aproximando de Maria, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Outras versões falam de forma diferente. Estou pegando aqui no meu celular. Outras versões falam assim, não usam a palavra agraciada. Outras versões falam assim: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. E daí eu comecei a ler esse versículo, Lucas 1:28, em várias versões. Em português, em inglês, em várias versões do inglês, várias versões do português. E comecei a ver que realmente algumas falam agraciada, outras falam favorecida. Outras falam mulher altamente favorecida, outras falam mulher agraciada, cheia de graça, abençoada. E eu comecei a pensar, então, será que existe uma relação entre favor de Deus e a graça de Deus? E eu comecei a pesquisar. Eu falei assim, não, vou lá estudar no grego. E aí eu fui lá no grego e vi que Lucas 1:28, quando o anjo fala para ela assim, alegre-se, mulher favorecida, ou alegre-se, mulher agraciada, essa palavra para favorecida, ou agraciada, ou cheia de graça, é uma palavra no grego que é carito. Eu não sei se estou falando certo. Tem alguém que fala grego? Não, né? Então posso errar. Mas a palavra é carito. E essa palavra carito, ela quer dizer altamente favorecida, honrada com bênçãos, aceita e envolta de favor. E eu falei assim, carito, e eu comecei a falar assim, não, acho que eu conheço essa raiz. E eu fui procurar a raiz de carito. Quando eu fui ver qual era a raiz de carito, é caris. Caris é a palavra raiz para graça. Então eu tenho caris, que é graça, que gerou carito, que é favor. Ou seja, graça e favor andam de mãos dadas. O favor de Deus sobre a nossa vida, ele revela uma graça que está sobre nós, de a gente passar por aquilo que a gente achava que não conseguia passar. Então, quando a gente vê aqui o anjo aparecendo para Maria e falando para ela assim, alegre-se, mulher altamente favorecida, mulher cheia de graça. Sabe o que a Bíblia fala? Que Maria ficou confusa, ficou atribulada com as palavras do anjo. E eu fiquei pensando, por que ela ficou atribulada com aquelas palavras do anjo? Por que ela ficou preocupada? Por que ela ficou querendo saber o que queria dizer? Porque provavelmente lá no grego, que foi como ela ouviu, né? A gente está ouvindo aqui no português, ela já sabia que era um favor, mas também era uma graça. E a graça de Deus, ela sempre vem no meio de um desafio. Porque a graça não é só um favor imerecido. Né? A gente fala que somos salvos pela graça. Ou seja, não merecia ser salva, mas pela graça eu sou salva. Só que a graça vai além disso. A graça é um poder de Deus sobrenatural. Sabe quando Paulo está lá e ele está com um espinho na carne? Ele está com um negócio na vida dele que ele já pediu 3 vezes para Deus tirar e Deus não tirava? E ele não estava aguentando mais? Qual foi a palavra de Deus em resposta para Paulo? Quando ele estava assim, Deus, tira isso de mim. Deus, não estou aguentando mais. Deus, muda essa situação. Sabe o que Deus fala para Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, adivinha qual é a palavra no grego para essa palavra poder? Caris. Graça. Então, na verdade, o que Deus está falando para Paulo é, a minha graça te basta. A minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando a gente fala graça, a gente não está falando só sobre favor e merecido, a gente está falando sobre algo sobrenatural.
Deus está falando assim, não, Paulo, você já me pediu 3 vezes para eu mudar a sua situação e eu não mudei, mas eu quero que você aprenda que a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, você pode passar por isso que você está passando sim. Você pode passar por isso porque não é pela sua força, não é pelo seu poder, é pela minha graça. Então, quando o anjo visita Maria, ele já sabe que Maria está prestes a viver um desafio que ela nunca viveu na vida. Ela está prestes a viver um desafio que, na verdade, ela nunca viu ninguém passar. Porque às vezes a gente não passou, mas a gente já ouviu, né? Que a amiga passou, a prima, a sobrinha já passou. Mas não, Maria nunca na vida viu uma virgem engravidar. Por quê? Isso não acontece, gente. Então, quando o anjo fala para ela que ela vai ter um filho, ele está dando para ela um desafio que nenhuma outra mulher no mundo tinha passado. De ser virgem e gerar um filho. Então ele fala para ela, você é agraciada, porque você vai precisar da graça de Deus para passar por isso. E quantas vezes na nossa vida a gente fala, mas eu estou passando por isso. E eu não conheço ninguém que passou assim. Minhas amigas, nenhuma tem esse desafio. Minhas amigas não passaram por isso. Olha a história da fulana. Olha a vida da ciclana. E a gente não para pensar que existe uma graça de Deus sobre nós. E que a gente pode passar, sim, pelo que a gente está passando. Porque não é por nossa força, mas pelo propósito de Deus. Pela graça de Deus, por aquilo que Ele derrama sobre nós. Então essa graça, ela está sobre você, para você passar o que você está passando agora. Eu não sei qual é o seu desafio atual. Talvez seja na sua família, seja no seu chamado, seja na sua carreira, seja no seu casamento, seja com seus filhos. Você que está passando por algo, você é agraciada. Você é como Maria. Você recebe o desafio, mas você também recebe a graça de Deus. E daí quando Maria fala para o anjo assim, ok, então que aconteça comigo o que o Senhor está falando. Ela está aceitando o desafio e ao mesmo tempo ela está aceitando a graça. Porque toda vez que Deus coloca um desafio na nossa vida, Ele também coloca uma porção de graça. Ele também garante que você vai conseguir. Ele também garante que Ele vai te segurar por cada etapa e vai te levar até o final. Porque é pela graça dEle. E não só pela graça, mas também pelo favor. E o favor de Deus está sobre nós mulheres. Como já foi falado aqui, o favor de Deus está sobre nós, para a gente fazer e cumprir tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer e cumprir. E é um favor lindo, a definição dessa palavra foi como eu li, é honrada com bênçãos, cheia de favor, aceita e cercada com o favor de Deus. E o favor é exatamente isso, é algo que se faz por alguém sem aquela pessoa merecer. E nós, pelo simples fato de sermos filhas, já temos esse favor. Ninguém tem mais favor ou menos favor. Todas nós temos favor, porque a nossa principal identidade não é mãe, nossa principal identidade não é pregadora, nossa principal identidade não é o seu trabalho, ou o que você faz, ou esposa. A sua principal identidade é filha. E ser filha quer dizer que você sempre tem um braço onde descansar. Porque você é filha e você tem um pai. Um pai que nunca te deixa, um pai que nunca te abandona, um pai que nunca te nega, um pai que é rico. Ele é rico, ele é o dono do ouro e da prata, isso significa que nada vai te faltar, tudo que você precisa ele vai suprir. A sua principal identidade é que você é uma filha, e uma filha que pode descansar. Uma filha que sabe que tem um pai para proteger, e isso é maravilhoso. É muito bom saber que a gente não está sozinha, mas que a gente está bem acompanhada e muito bem acompanhada. Então o favor de Deus está sobre nós, mas com todo favor também vem uma graça, porque é um desafio. Eu tenho um favor de Deus sobre a minha vida para ministrar, para estar aqui e pregar a palavra, talvez de emergência e tal, mas isso também vem com muitos desafios. Porque eu tenho que vir pregar quando eu não estou bem. Eu tenho que vir pregar quando lá fora eu estou cheio de problemas. Eu tenho que vir pregar quando alguém não pode pregar e me chamam para pregar. E foi exatamente o que aconteceu. Tive que trabalhar o dia inteiro. À noite, trabalhei com meu marido até 00:30 e de madrugada fui buscar de Deus a palavra para falar aqui.
Então, tem um favor de Deus sobre a nossa vida, mas todo favor, ele vem com uma responsabilidade. Porque se eu não me alimentar, eu não posso alimentar o povo de Deus. Então, eu tenho que andar sempre alimentada, porque sempre que precisar, eu preciso alimentar alguém. Então, o favor sobre nós é bom. O favor de Deus sobre nós é bom, mas ele vem com uma responsabilidade. E nós, como mulheres, nós fomos chamadas para a responsabilidade. Nós, como mulheres, fomos chamadas para sermos intercessoras. Nós, como mulheres, fomos chamadas para ser mães, para ser filhas, para ser líderes, para ser servas, para trabalhar, para ficar em casa, para exortar, para cuidar, para amar. São muitas funções. Quem aqui já se sentiu? Tenho muitas funções. Todo mundo não está entendendo o que eu estou falando. Mas a palavra de Deus para nós é: mulher, você é altamente favorecida. Você é altamente favorecido. Meu favor está sobre você, para que você possa alcançar coisas que você não alcançaria sozinha, para que portas possam se abrir sem que você bata nelas. Isso é o favor de Deus, é você estar em lugares que você sequer pediu para estar, mas você está lá porque Deus te coloca. Esse é o favor de Deus, e a graça de Deus, ela te acompanha em tudo que você faz, amém? E eu amo que Maria, ela não estava vendo nada. Chega um anjo. O anjo chega para ela e fala que ela vai ter um filho, apesar de ela ser virgem. Ela aceita o desafio e fala: amém, que aconteça comigo o que o Senhor está falando. E ela aceita aquele desafio sem ver. Ela não está vendo nada, mas ela aceita aquele desafio. E a palavra de Deus diz em João 20, 29, assim: abençoados os que não viram e creram. Jesus fala isso, abençoados aqueles que não precisam ver para crer. Você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Só que talvez você me fale assim: Milena, não estou vendo esse favor. Não estou vendo esse favor, eu estou batendo essa porta há tempos, há meses. Eu estou orando por essa causa aqui há anos. Eu não estou vendo o favor de Deus sobre a minha vida. E eu acredito, porque eu sei que as coisas de Deus, elas levam um tempo para acontecer. Porém, eu quero encorajar todas nós a sermos como Maria, que não viu, mas creu. Que ouviu uma palavra que parecia ser impossível, mas creu, mas aceitou, porque nós somos aquelas que não precisam ver para crer. Nós somos aquelas que creem antes de vermos, porque nós sabemos quem é que nos garante, nós sabemos quem é o nosso Deus, e o nosso Deus, ele não precisa de circunstâncias favoráveis. A gente acabou de ver o testemunho de alguém que no meio da pandemia abriu um negócio, ou no início da pandemia, e ela está prosperando, porque o nosso Deus, ele não precisa de circunstâncias possíveis, melhores, ele precisa de obediência. E a obediência é a chave para o seu futuro. Você quer ter um futuro bom? Seja obediente. Faça quando você não entende. Diga não quando é para dizer não. Deixe aquilo que você tem que deixar, mesmo se você não quiser, mas porque você sabe que Deus está te pedindo. Comece a fazer o que Deus está te falando e você vai ver que seu futuro vai brilhar, porque a chave para o seu futuro é a sua obediência, amém? E nós conquistamos o favor de Deus através dessa obediência. Se Maria tivesse dito não ao anjo, não quero isso não, ela estaria sem o favor de Deus e sem a graça de Deus. Mas nós alcançamos tudo o que Deus tem sobre nós como mulheres, quando nós decidimos ser mulheres ousadas, aquelas que não viram, mas creram. Amém? E a segunda coisa que eu quero falar com vocês, também aqui baseado nessa história, é que você está gerando algo. Você está gerando algo. Nós, como mulheres, nós fomos chamadas para gerar. Fomos chamadas para gerar vida, seja biológica, seja espiritual. Mulheres estão sempre gerando algo. Foi para isso que Deus nos criou, para multiplicar. Existe a parte do homem também, Deus criou o homem, óbvio, não vamos ignorar os homens. Mas nós mulheres fomos chamadas para gerar.
E muitas de nós aqui estamos gerando, ou já geraram. Algumas geraram filhos biológicos, filhos físicos. Outras estão gerando filhos biológicos. Algumas geraram filhos espirituais. Outras estão gerando agora filhos espirituais. Algumas geraram até filhos adotivos, pela fé, pela coragem, querendo fazer uma diferença. Geraram filhos adotivos. Outras estão gerando um chamado, um ministério. Outras estão com medo de gerar um chamado e gerar um ministério. Outras estão gerando uma carreira. Estão se esforçando lá fora, no mundo profissional, no mundo acadêmico, gerando um sonho. E tudo isso faz parte do plano de Deus. Porque não fomos chamados para gerar a mesma coisa. Nós fomos chamados para gerar coisas diferentes. Então, não é estranho quando a gente espera que a outra esteja gerando o mesmo que eu estou gerando. Mas não é. Deus, Ele nos chama para coisas diferentes. Eu lembro que antes de eu entender qual era o meu ministério, eu sempre tinha o sonho de fazer faculdade, de fazer mestrado, de fazer doutorado. E daí eu tinha acabado minha faculdade. E sempre fui da igreja, sempre servi em tudo da igreja. Qualquer coisa que precisasse na igreja, podia contar comigo. Nos jovens, na coisa de servir, qualquer coisa. Estava sempre ali. Ministério de artes, dançando, fazendo peça, produzindo, fazendo cenário. Estava sempre na casa de Deus, mas eu ainda não tinha aquela certeza do meu ministério. E daí, eu me planejando, me surgiu a oportunidade de estudar fora. E daí eu ia fazer o meu mestrado nos Estados Unidos e comecei a orar, pedir para Deus confirmar, para Deus falar. E daí, em certo momento, eu estava num culto na Ilã, lá no Recreio. E uma pessoa, ela veio orar por mim. E ela falou assim, olha, Deus está te levando para outro país. E nesse país, Ele vai gerar o seu ministério. E eu fiquei, uau, que legal. E uma pessoa estava do meu lado. Uma amiga minha escutou essa palavra. E daí, passou assim, coisa de um mês, tudo se concretizou e eu já estava para ir. Acho que eu recebi essa palavra assim, em outubro ou novembro, em janeiro eu já estava indo para os Estados Unidos. E essa amiga que ouviu essa palavra que eu recebi falou assim para mim, caramba, eu sempre quis viver isso e você já está vivendo assim tão rápido. E eu fiquei pensando assim, e eu não sabia o que falar, eu fiquei sem saber. Mas ela falou assim, eu sempre quis e Deus me falou que ia me levar. Como que Ele está levando você tão rápido? E não levei aquilo para o coração nem nada. E hoje, pouco tempo eu lembrei disso. E eu olhei para as nossas vidas, para a vida dela e para a minha vida. E como que Deus fez coisas diferentes. Porque ela queria viver aquilo que eu estava vivendo. Mas porém o caminho que Deus levou ela foi lindo também. Só que foi diferente. Deus, Ele gerou o ministério dela, fez tudo lindo. Hoje ela também é pastora. Naquela época eu não fazia ideia de que eu seria pastora, eu não sabia ideia de nada. Eu tive que chegar em outro país. Naquele país Deus começou a me forjar, começou a me ensinar. Naquele país eu comecei a pregar, eu comecei a ministrar, comecei a entender a unção de Deus na minha vida, comecei a estudar para quando eu voltasse para o Brasil, Deus realmente estabelecesse aquilo que Ele tinha sobre mim. E na vida da minha amiga Ele fez, mas por um caminho totalmente diferente. Ela, pelo contrário, queria muito ser pastora, queria muito ministrar e queria que tudo acontecesse rápido. E aí quando ela me viu, eu que não fazia ideia do que eu estava fazendo, só estava deixando Deus me levar. Quando ela viu que Deus estava fazendo, talvez mais rápido ou da forma que ela queria na minha vida, ela achou que na vida dela não ia acontecer. Acontece, gente, que o que acontece na vida da outra não influencia a sua vida. O que acontece na vida da outra é pertinente à vida da outra, porque não afeta o caminho que Deus tem para você. O caminho que Deus tem para você já está escrito, já está firmado, já está decretado. Basta você andar em obediência. Sabe, para de olhar para o lado, para trás, olha para frente. Olha para aquilo que Deus está colocando diante de você, sem se comparar com nada. Porque você também está gerando algo. Existe algo de especial em você. A gente está falando aqui de Maria, em Lucas 1.
Mas lá no mesmo Lucas 1, um pouquinho antes, o anjo Gabriel, esse mesmo que visitou Maria, ele visita Isabel. Então a gente leu que o anjo anunciou o nascimento de Jesus aqui. Mas um pouquinho antes, ele visita Zacarias, na verdade, o marido de Isabel, e anuncia o nascimento de João Batista. Ou seja, elas duas eram primas, Isabel e Maria. E ao mesmo tempo que o anjo anuncia que vai gerar algo em Maria, ele também anuncia que Deus vai gerar algo em Isabel. Isso me faz entender que Deus ele está sempre chamando a mulher para gerar algo. Coisas diferentes, mas coisas com um grande propósito. E muitas vezes ele gera também na vida de alguém que está do nosso lado, para a gente andar juntas. Deus geralmente levanta uma mulher ou várias mulheres para caminhar junto com a gente. E isso é maravilhoso. Quando Deus está gerando algo na sua vida, Ele não espera que você faça tudo sozinha, que você caminhe sozinha. Não, Ele está levantando mulheres. Ele está levantando mulheres para andar com você. É por isso que é tão importante a conexão entre as gerações. A geração mais velha está junto com a geração mais nova. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes a geração mais velha, ela pensa assim, essas mocinhas de hoje, elas não querem minha ajuda, não. Elas não querem saber o que eu tenho para dizer. Eu sou da época passada, hoje é tudo diferente. E a geração mais nova pensa assim, será que ela podia me ajudar, mas eu tenho vergonha. Não, ela nem deve ter tempo para me discipular. Ela nem deve ter tempo para me aconselhar. E daí a gente fica assim, duas gerações separadas. As mulheres mais velhas achando que as mais novas não querem ouvir delas e as mais novas achando que as mais velhas não têm tempo para ensinar a elas. Só que a palavra de Deus, ela diz totalmente diferente. Lá em Tito 2 diz assim, ensine as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas, para que elas possam ser boas esposas, boas mães, as guardiãs de seus lares. Existe uma importância na conexão entre as gerações. Se você é mulher, mais velha ou mais nova, e você está aqui hoje e você tem andado sozinha, você não está andando no plano de Deus. Porque o plano de Deus para as mulheres não é que elas andem sozinhas. O plano de Deus para as mulheres é que elas gerem juntas. Gerem coisas diferentes, mas gerem juntas. Andem juntas. Então Isabel, que não podia ter filhos, recebe a palavra de que ela vai ter filho, e ela engravida. E um pouco depois, Maria, que era virgem, ou seja, também não podia ter filho, recebe a notícia que ela vai gerar um filho. Aí sabe o que Maria faz? Ela corre para a casa de Isabel. Ela recebeu a notícia, sou virgem, vou gerar um filho. Aí o anjo fala assim, a sua prima Isabel, lembra aquela que não podia ter filhos? Ela também está gerando. Aí sabe o que Maria faz? Junta as malas e vai para a casa de Isabel. Porque ela fala, eu não vou enfrentar isso sozinha, não. Eu não vou enfrentar esse desafio, esse abacaxi sozinha, não. Eu vou lá estar com a minha prima, porque ela também está gerando algo. Encontre mulheres que estão gerando algo. Mesmo que ela esteja gerando algo diferente de você, ela vai entender o desafio que é gerar algo. Encontre essas mulheres e ande com elas. Seja uma, seja duas. Sabe, gente, a gente tem que colocar um ponto final naquele ditado que diz que quando mulher se junta dá confusão. Isso é do diabo. Isso não é verdade. Porque quando mulher se junta, há multiplicação. Quando mulher se junta, uma tem que segurar a mão da outra e ajudar a outra a gerar o que ela está gerando. Isso é maravilhoso e nós precisamos começar a fazer isso. E se a gente parar para pensar, Isabel estava gerando algo totalmente diferente de Maria. Eram dois bebês, né? Mas totalmente diferentes. Dois propósitos grandes, mas dois propósitos totalmente diferentes. Isabel estava gerando João Batista. João Batista, cujo ministério era pregar no deserto, ser um nazireu que não bebia vinho, que não bebia cerveja e que pregava o arrependimento no deserto e vivia isolado, comendo gafanhoto e vestindo pele de camelo.
Agora Maria, ela está gerando Jesus. Aquele que não só bebia vinho, mas também transformava a água em vinho. Aquele que não estava no deserto, mas estava no meio do povo. Aquele que quando a prostituta vinha tocar no pé dele, ele não ligava. Aquele que mandou não condenar a mulher que tinha traído o marido. Totalmente diferente. 2 ministérios totalmente diferentes. Mas em nenhum momento eu vejo João Batista criticando Jesus. Oh, você está bebendo vinho. Oh, você não está aqui no deserto pregando arrependimento como eu estou. Porque havia um respeito mútuo. Ministérios diferentes, chamados diferentes, mas um respeito. E é assim que nós precisamos ser. Mulheres que entendem o que a outra está passando. Mulheres que entendem o que a outra está gerando. Ah, mas a fulana não está servindo como eu estou servindo, mas ela está gerando algo dentro da casa dela. Mas ela está gerando algo lá no trabalho dela. Ela está gerando algo na faculdade dela. E daqui a pouco ela vai poder estar aqui servindo. Ah, mas a fulana não trabalha como eu trabalho. Mas ela está gerando algo no que ela está fazendo. Quando a gente acabar com a comparação, é aí que nós vamos poder avançar. Isabel e Maria gerando coisas totalmente diferentes. Para ministérios totalmente diferentes. Mas as duas tinham um espaço no reino de Deus. Existe um espaço no reino de Deus para o que está dentro do seu coração. Seja que o que seja está na igreja, algo que está no seu coração relativo à igreja ou fora da igreja. Aquilo que Deus está te chamando para gerar, tem um espaço para isso no reino de Deus. Assim como tinha um espaço no reino de Deus para Jesus, que tinha um estilo totalmente diferente de João Batista, mas também tinha espaço no reino de Deus para João Batista. Deus, ele tem espaço e os braços abertos para todos os tipos de mulheres. As quietinhas e as que falam alto. As mais discretas e as mais espalhafatosas. As que trabalham fora e as que trabalham dentro do lar. As que servem muito na igreja e as que servem muito lá fora. As que estão aqui servem mais e as que estão aqui que lideram mais. Existe um espaço para todas as mulheres. E eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você é importante do jeitinho que você é. Seja você fazendo muito aos olhos do homem ou pouco aos olhos do homem. O que importa é o quanto você está fazendo aos olhos de Deus. O quanto que você está sendo obediente aos olhos de Deus. Aquilo que Ele confiou você a fazer. É isso que importa. Porque no momento que você começar a se comparar, você vai parar de gerar. E a vontade de Deus, gente, não é que a gente pare de gerar. Não é que a gente seja estéril. A vontade de Deus é que nós sejamos multiplicadoras. E para ser multiplicadoras, nós precisamos ser curadas. Nós precisamos deixar Deus nos tratar. Nós precisamos perdoar quem a gente tem que perdoar. A gente precisa parar de olhar e olhar e olhar e botar os nossos olhos em Jesus. E saber que Ele define a nossa história. A minha história não é melhor do que a de ninguém, a minha história não é pior do que ninguém. Você não é vítima da sua história. Você não é vítima dos seus problemas, você não é vítima do seu histórico. Pelo contrário, quando você deixa a posição de vítima e você coloca as suas vestes de filha, de justificada, de perdoada, de salva, você consegue chegar do outro lado. Você consegue conquistar tudo aquilo que Deus te chamou para conquistar. Só que você precisa começar a deixar de lado tudo aquilo que está te impedindo de gerar. Seja falta de fé. Sabe, quando o anjo apareceu para Zacarias, o marido de Isabel, para falar sobre João Batista, o anjo fala assim: olá, Zacarias, olha, você vai ter um filho e ele vai ser incrível, ele vai ser grande aos olhos de Deus e ele vai trazer os israelitas ao Senhor, ele vai pregar o arrependimento. Sabe o que Zacarias fala? Peraí, me dá uma garantia de que isso vai acontecer mesmo? Porque eu já sou velho. Minha esposa é velha, e além de velha, ela ainda é estéril. Aí sabe o que o anjo fala? Olha, eu sou o anjo Gabriel, aquele que anuncia as boas novas do Senhor. E tudo que eu te falei vai se cumprir, só que você vai ficar mudo, porque você não creu.
Quando a gente não crê, há uma consequência. Quando a gente não crê, a gente realmente fica mudo. A gente para de conseguir profetizar na situação que a gente se encontra. A gente para de conseguir orar por aquilo que a gente devia estar orando. Seja demore 10 anos, 5 anos, 7 anos, 20 anos. A falta de fé, ela faz eu me calar. Assim como aconteceu com Zacarias. E ele ficou mudo. Ele ficou mudo durante aquele tempo, porque ele não creu. Eu quero te encorajar hoje a você crer. A você crer que Deus tem uma história nova para você. A você crer que Deus tem uma história com um fim bom para você. Porque é uma promessa do Senhor, Jeremias 29:11 fala: eu bem sei os planos que eu tenho para você, para te dar o fim que você espera. Você acha que Deus não sabe o que você quer? Você acha que Deus não sabe o que você deseja aí no fundo do seu coração? Ele sabe. Ele fala para te dar o fim que você espera. Ele sabe que você quer um bom casamento. Ele sabe que você quer a salvação dos seus. Ele sabe que você quer ser curada. Ele sabe que você quer ser liberta. Ele sabe qual ministério você quer ter. Ele sabe qual é a carreira que você quer ter. Ele sabe os mais profundos desejos do seu coração. Ele sabe quando você se sente fraca e Ele te coloca de pé para você ser forte. O nosso Deus, Ele conhece o profundo do seu coração. Então saia daqui hoje sabendo que você é altamente favorecida. Que você está gerando algo. E que você, e que a sua história tem um propósito. Queria que você ficasse de pé comigo para a gente orar juntas. Algumas de nós que estamos aqui hoje, nós somos que nem Isabel. A gente não está conseguindo gerar. A gente acha que a gente não pode gerar. Somos que nem Isabel porque a gente se acha estéril. Mas eu creio que Deus hoje Ele tem um romper para a nossa vida. E algumas de nós somos como Maria. A gente está diante de um impossível de Deus. Só que Deus, Ele está enviando um anjo para te dizer: ei, você é favorecida, a minha graça está sobre você. E mesmo você estando diante do impossível agora, eu vou fazer. Confie em mim. E algumas de nós ainda são como Zacarias. Já ouviram a promessa, mas ainda não creram. Já ouviram a promessa do Senhor, mas ainda estão se perguntando: ué, como que isso vai acontecer? Se eu sou isso, se eu sou aquilo, se eu moro ali, se eu não tenho dinheiro. E a gente coloca todos os nossos impedimentos diante de Deus. Mas eu amo isso, porque Deus, Ele lidou com Zacarias. Deus lidou com Isabel. Deus lidou com Maria. Ele vai lidar com cada uma de nós aqui. Seja qual for a nossa situação. Então hoje eu quero orar pelas estéreis, como Isabel. Estéril, se você é estéril fisicamente, biologicamente você não pode ter filhos, eu quero orar por você hoje. E se você talvez é estéril nos seus sonhos e você não está conseguindo gerar os seus sonhos, eu quero orar por você hoje também. E se você é como Maria, que está diante de um impossível, eu quero orar por você também. E se você é como Zacarias, que não está conseguindo crer, eu quero orar por você também. Hoje é uma tarde especial, que Deus já marcou para mudar tudo. Que Deus já marcou para que você saiba que Ele é Deus na sua vida. Então, quero que você feche seus olhos e, como eu falei, não se preocupa com a outra. Deixa a vida da outra. A sua vida é o que te importa. A sua vida é o que foi confiado a você. Então, feche os seus olhos, não olhe para ninguém. E eu vou orar, eu vou pedir para você levantar a sua mão quando eu for chamando a sua situação. E você vai levantar, não para eu ver ou para alguém ver, você vai levantar a sua mão como um sinal de fé para o Senhor. Mostrando para Ele que você crê, tá? Então, de olho fechado. Se você está aqui hoje e você fala: eu sou como Zacarias,
Eu já ouvi a promessa, mas eu não estou conseguindo crer. Milena, eu preciso hoje de fé para crer. Levanta sua mão para orar por você. Amém, amém. Glória a Deus. Várias mulheres que vão sair daqui cheias de fé em nome de Jesus. Pode abaixar sua mão. Se você está aqui hoje e você é como Maria, você está diante de um impossível. Um impossível, uma coisa que você nunca viu ninguém viver. Você está diante de uma situação impossível. Você fala assim, Milena, preciso que Deus realmente me dê graça diante desse impossível. Levanta sua mão que eu quero ver. Amém, amém. Glória a Deus. Várias vencedoras aqui que vão ver o impossível do Senhor. Porque para Deus não existe impossível. E se você está aqui, você é como Isabel. Você não pode ter filhos. Você não pode gerar. Fisicamente, biologicamente. Levanta sua mão. Amém, amém, amém. Vou orar por vocês. Amém. E se você é como Isabel, não que você não possa gerar fisicamente, mas você não está conseguindo gerar os seus sonhos. O medo tem te parado. Levanta sua mão que a gente vai orar por libertação hoje. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. O louvor vai cantar uma canção. Eu quero que você ore aí no seu lugar sobre a sua situação. E daqui a pouquinho a gente vai orar juntas, tá bom? Sobre toda mulher que está aqui e que é estéril, coloca sua mão sobre o seu ventre agora. Sobre cada mulher estéril, agora eu declaro cura pelo poder do sangue derramado na cruz. Toda mulher que não podia gerar filhos, hoje vai passar a poder em nome de
de Jesus, eu profetizo vida, vida, vida gerada em cada ventre, vida gerada em cada ventre, em nome de Jesus. Para o meu Deus não há impossível, não há impossível, não há impossível. Sobre toda mulher incapaz de gerar sonhos, eu profetizo sonhos gerados em nome de Jesus. Novos sonhos sobre as mulheres que perderam a visão. Eu profetizo nova visão. Visão para o futuro, visão para o presente, visão sobre a sua vida. Receba a visão do Senhor, receba a visão do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sobre toda mulher que não está conseguindo crer, que está como Zacarias, já recebeu a promessa e não consegue crer. Eu te digo hoje que o Senhor, Ele é o autor e o aperfeiçoador da sua fé. Você não está sem fé, porque a fé não vem de você, a fé vem de Deus. Então não tem como você não ter fé, porque a fé não é sua, a fé é dele, a fé vem dele. Então seja cheia de fé, seja cheia de fé, em nome de Jesus. Seja cheia de fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E sobre toda mulher que está como Maria, diante do impossível, você nunca viu isso acontecer, e você está vendo isso acontecer na sua vida. Eu declaro sobre você a mesma graça que estava sobre Maria para gerar um filho, mesmo estando virgem. A mesma graça sobre Maria para encarar o impossível está sobre você nessa noite. Você vai passar por esse impossível e você vai ver o poder de Deus. Você vai passar por esse impossível e você vai experimentar a bondade de Deus, a graça de Deus. Você não está sozinha, você não está sozinha, você não está sozinha. Em nome de Jesus, Pai querido, eu abençoo cada mulher que está aqui. Senhor, as líderes dessa igreja, aquelas, Senhor, que serviram e deram de tudo para isso acontecer hoje. Eu oro sobre cada uma delas. Peço que o Senhor honre, que o Senhor fortaleça, que o Senhor recompense em nome de Jesus. E sobre cada mulher aqui, levantem suas mãos, por favor. Senhor, que elas saiam daqui e essa palavra dê frutos na vida delas. Em nome de Jesus, continua falando com elas em casa, durante a noite, através de sonhos. Confirma o que o Senhor já falou aqui, Deus. Eu abençoo cada uma, em nome de Jesus. Abençoo suas famílias, suas carreiras, seus ministérios, seus desafios. Vocês são mais que vencedoras e altamente favorecidas. São mulheres cheias do favor de Deus. Que agora a graça do Senhor, o poder deles, seja sobre todas vocês. E quem concorda diz amém. Glória a Deus.